diversos transtornos. Aí, todo domingo, a gente se encontrava. Aí, de várias pessoas do Brasil. Aham. Era filme da Netflix. A gente começou assim. Depois formou um grupo sobre psicanálise, porque todos são também psicanalistas. A gente permanece até hoje, desde 2020. Entendi. Bom, porque, além de tudo, né, a leitura distrai a mente, mas nós estamos dizendo aqui assim, além de distrair a mente, também ensina, né? Nosso interesse aqui na Lígia é para pesquisa, né? Então, boa noite, Maria Pita, as pessoas que estão chegando por convite, né? Gente nova que está chegando. Deixa eu ver se aumenta aqui essa tela. Aumentou alguma coisa? Foi melhor? Foi igual, né? Boa noite, Ellen. Boa noite, Biratã. Preparando aqui para começar a leitura, né? Nosso costume é ir lendo. Boa noite, Ellen. Tá. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Boa noite, Biratã. O último encontro foi 15 dias atrás, porque quinta-feira passada teve o Meet, né? Uma entrevista aí que foi. A questão do narcisismo que nós estamos estudando, até esse texto aqui foi solicitado por uma colega aqui de Vitória, que ela postou como é que chama? No blog dela, espaço de imprensa, né? É uma empresa de imprensa, trabalha com marketing. O narcisismo, o amor por si mesmo e pelos demais ao redor, é um conceito que tem a propriedade de levar a pessoa a pensar errado, considerando-se certa. Tá? Parece um perigo isso, né? Isso acontece pelo fato de o pensamento na mente se dar por meio de imagens, né? Pensamento na mente, quando pensa uma maçã, uma abóbora, uma pessoa, aquele objeto não aparece, tem só a imagem dele dentro da cabeça da gente, né? Pensamento é uma imagem, né? O erro acontece porque o pensamento é uma imagem. É o mistério lá da maçã de Eva, né? Fruto proibido, etc. É bem antiga essa ideia de que a imagem pode te enganar, né? O pensamento na mente dá por meio de imagens, com a imagem podendo ser falsa. E a falsidade também é necessária, né? Porque é permitido mentir, tá? Para se proteger e defender o corpo, né? Como quando é preciso se esconder para ficar protegido. Então já entra de início aqui com uma questão que é um paradoxo da palavra, né? A linguagem é um paradoxo. O Biratã, fazendo um comentário sobre o meu modo de escrever, diz que meu modo de escrever é por contradição, por paradoxo. Não é o meu modo de escrever, é a linguagem que é um paradoxo. Fala, Biratã. Oi, Adel, só queria saber se essa questão da imagem, se ela antecede a concepção, ou seja, se a imagem ela vem antes do significado. Pois é, rapaz, aí que está a questão, né? Que o Lacan justamente explora muito isso. O significante, ele não tem significado, tá?
Significante é uma imagem cujo significado fica oculto debaixo dele. É uma frase do Talleyrand que nós encontramos no estudo do Machado de Assis, que diz: o pensamento, ou melhor, a linguagem, né, as palavras são para esconder o que você pensa e não para revelar. Quer dizer, quando você fala as palavras também, nem sempre você está dizendo nelas o que você está pensando. Você pode estar dizendo outra coisa. Mas isso somente para quem já adquiriu a linguagem, né? Nós estamos estudando aqui, talvez ninguém estude dessa maneira, o processo de aquisição da linguagem. Hoje o Marcos enviou aqui para mim um vídeo aqui no privado, que a gente podia até olhar ele, uma garotinha cantando, muito rebolando diante do espelho, parece que não tem linguagem, é uma autista sem linguagem, mas que canta "Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha", muito fascinada com a própria imagem. Parece que ela é um papagaio ali naquele caso, tá? Porque se ela não fala, ela não tem linguagem, né? Ela tá como se fosse um eco, né? Tá? Muito radical essa imagem, muito bonita para a gente estar pesquisando isso, né? Então, continuando, o narcisismo, então, ele cria um paradoxo na gente, porque... Fala, Kátia. Oi, Adelmo, boa noite a todos aí, gente. Adelmo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é o meu segundo encontro, a Maria Pita também, que a gente estava no outro grupo. Eu não Aham. sei se o grupo de vocês já está mais coeso há muito tempo, Ah, tá. mas eu poderia interromper o seu estudo e te pedir para separar aí 2 ou 3 minutinhos, só para você se apresentar para a gente, porque eu não sei nada sobre você, eu gostaria muito de saber, porque eu sinto que você fala com muita propriedade, e aí Ah, eu queria saber, você só me falou um dia assim, eu sou um ex-engenheiro que há 20 anos fez psicologia e estuda a mente humana. Você trabalha com psicologia na clínica, você é psicanalista, e se você fez o curso de psicanálise, né, que geralmente são 2 anos, eu fiz em 2 anos, aquele tripé, teoria, análise e supervisão, e se você, qual linha que você segue e por quê? Se é Freud, se é Jung, se é Lacan, e por quê? Fazendo favor, em 2, 3 minutinhos, para não atrapalhar o estudo. bom, vê só que pergunta interessante, né? Você vê só, rapaz. Cadê a sua carteira de identidade, né? Se eu te falar aqui que é o escritor terrorista, você vai sair do grupo agora mesmo. Então, tem 7 anos que nós estamos juntos, Kátia, desde 2017, tá? Saíram 2 livros, já um primeiro em 2021, segundo em 2024 agora, de Machado de Assis. Depois eu te envio no privado para você. Tem uns videozinhos que vão fazer essa apresentação, né? Eu te envio em seguida, tá? Fica tranquilo. Aqui nós estamos. É muito estudo, tá? 20 anos só de pesquisa para não se matar e não matar ninguém, tá? Eu acho que isso responde bem a sua questão, né? Para evitar o crime, para evitar loucura, assim, o medicamento. Tô, desde 2003, fiz psicologia aqui na UFS, fiz um mestrado, 13 anos de análise, aí dava aula de psicanálise, consultório de psicanálise, mas fomos descobrir, Kátia, que o tratamento, e o famoso tratamento, né, psicológico é ficar assim, penteando a imagem, né? A gente vai ver aqui na Lígia Fagundes Telles que ela é bem mais radical, porque ela, em vez de falar no consultório do psicanalista escondido, uma coisa que ninguém ouve, ela resolveu botar a boca no trombone e escrever tudo, tá? Então, é uma situação radical, né? Você resolver publicar tudo, entende? A Lígia não economiza nada, não. E é mulher, hein? Então, você vê, enquanto que eu fui 13 anos seguidos ficar
enchendo a cabeça do meu analista, que me cobrava caro para escutar aquelas melecas todas. Se eu soubesse disso, eu tinha escrito, desde antes. Só vim ter coragem de escrever em 2017, já com 60 anos de idade, 2018. Então, a pergunta que você fez é assim, tem que respeitar, porque é o início, né? Quem está vindo da clínica, dos cursos, quem está vindo da formação estrutural, assim, como eu mesmo participei durante muito tempo, dei aula de psicanálise, né, de narcisismo, não entendia nada, tá? Eu dava aula sem entender. Minha irmã minha aposentou agora com letras, dava aula de português, falou assim, então, Adelmo, eu passei a vida corrigindo C cedilha, SS, acento agudo, crase. Eu nunca li a redação do aluno? 35 anos dando aula, descobriu aos 58 anos que ela nunca deu aula. Ela ficava corrigindo C cedilha. No domingo, agora passado, nós lemos um texto de uma autora que parece louca, né, chamada Elide. Foi criticar o Machado porque ele esqueceu a letra T do Comentã. O Machado é igual o Chico Buarque, assim, fez uma música, mas ele não disse... Enfim, a literalidade é proibida. Você bota numa música ou num poema, assim, você não bota entre aspas as citações de onde você tirou aquilo, né? O narcisismo, Kátia, nunca foi estudado assim como a gente está tentando estudar, né? Porque ele é um véu que esconde a gente mesmo. Tá? Então, aqui aos pouquinhos a gente vai passando para não tomar muito tempo. Já é um grupo antigo, você está chegando agora, tem a Maria Pita também, né? Eu agradeço por ter vindo, mas aos pouquinhos pega. Também outra coisa que um filho meu, eu também pensava assim quando eu estudava, assim, 95% do que o professor fala é redundante, porque ele precisa aí ficar repetindo o tempo todo, assim, coisas que já deu, né? Então, há muita repetição, tá? Com um mês aqui você pega o bonde. Então, voltando, né? O narcisismo, ele cria um véu porque você é obrigado a ser falso para se defender, tá? A justiça até permite isso, tá? Na audiência, que é o lugar mais radical que pode existir, onde a verdade não poderia ser negada, o juiz observa assim, o paciente, o acusado, de repente o advogado dele chega no ouvido e fala assim, rapaz, fala o seguinte, fala no ouvido dele, dentro da audiência, tá? É comum você ver na audiência o advogado falar no ouvido do acusado, do réu, assim. O juiz podia falar, ei, vocês dois aí, vocês sem vergonha, vocês estão conversando no ouvido só para eu não ouvir, né? Fala em voz alta, poxa. O juiz tem esse poder, né? Mas ele respeita, tá? Então, dentro da audiência, pode mentir ou falar em segredo para se proteger. Então, nós estamos estudando aqui esse conceito que na psicanálise ninguém estuda dessa forma. Só estuda dessa forma quem já tirou a máscara da própria psicanálise, né? Continuando, então. Enquanto conceito, a testemunha não pode mentir, é verdade. Aí o advogado vai no ouvido e fala, rapaz, fala o seguinte, você está um pouco exaltado, né? Você vai acabar entregando o ouro. Fica quieto, deixa que eu falo no seu lugar, porque eu conheço os termos jurídicos. Então eu sei mentir para o juiz, porque se a gente for escancarar tudo aqui, você está roubado, hein? O que você prefere? Quem mente é o advogado, é claro, né? Costura, né, diante do juiz. O paciente é um pateta. O paciente não. O paciente também é um pateta, mas enquanto conceito, o narcisismo é um dos mais difíceis de ser apreendido, pois se vive com ele, tá? Se vive com ele. Ele é parte integrante de você. Ou seja, não é possível separar-se do narcisismo para pensá-lo como se fosse um objeto externo. Você pega o mouse aqui, você vê, né? Mas a si mesmo, pensando, você não consegue, né?
O narcisismo cria, então, um ponto cego, pois não é possível a ele ver a si próprio. E quando eu me vejo no espelho, eu estou vendo só a imagem da minha cara, que velha já. Ou pensar a si mesmo, uma vez que é impossível que o pensamento passe pelo pensamento. Frase redundante, né? O pensamento pensar o pensamento. Ele é mais fácil, então, de ser percebido no outro, externo a mim, e difícil de perceber em si mesmo. Por exemplo, aqui nós vamos comentar de novo, né? Quando a pesquisadora Elid, né, da Califórnia, dos Estados Unidos, moradora de lá, dando aula lá, né, com toda essa autoridade, leu a crônica Carniceria a Vapor, de Machado. Ela foi ao autor que o inspirou Machado, que é o comentando, no original em francês, e notou que não era uma tradução literal. E publicou um artigo pela USP dizendo Machado de Assis de porcos e plágios. É muito violento você falar assim, tá? É um porco que plagia, né? No artigo, o autor tenta explicar, porém, por uma lógica confusa, né? É um erro aqui do narcisismo, ó. Contraditória, justamente o que demonstra, então, a dificuldade com o próprio narcisismo está aí estampado, né? É que a pessoa erra em público e ainda achando que está certa. Se o pensamento não passa pelo pensamento, como o pensamento iria perceber um erro em si mesmo? Olha só que frase. Entende? Então, com isso, você consegue fazer o quê? Você é menos rigoroso, né? Se você adotar essa tese, de vez em quando a gente ri da pessoa que está errando e não percebe, não tem isso? Você ri da pessoa que está errando e não percebe o erro dela. Você fica rindo. Tá? Portanto, é alguém que lê criteriosamente o artigo dela, que consegue perceber o erro e jamais ela mesma, porque seu pensamento é o mesmo que defende a autoimagem. Por isso que é impossível uma análise, o Freud disse. O paciente, durante a consulta, ele também se autoprotege. Ele não se rasga todo, né? Ou quando se rasga desesperado, ainda tem um teatro ali, porque ele não fala o crime que ele cometeu, tá? O desenvolvimento deste raciocínio interessa porque é por esse caminho que os familiares não veem o autismo no qual mantém o próprio filho. Isso aqui é pesado, né? Aqui a colega de Vitória gostou muito dessa passagem, ó. Por isso que ela publicou no artigo dela. Está enjoada de ver que a mãe, o filho, a família não enxerga, né, o autismo no qual mantém o próprio filho. Mantém o filho no autismo e não percebe. Por necessidade de defendê-lo, justamente com a imagem da família, não compreende o erro que comete. Aqui já vou entrar na Lígia, comentando a Lígia, né? Sem o estudo da subjetividade alheia, torna-se impossível compreender a própria. A Lígia faz o tempo todo o estudo da subjetividade do outro e vai mostrando para a gente. O pensamento não pode passar pelo próprio pensamento, mas pode passar pelo pensamento do outro, tá? Por isso que você vai ficando mais inteligente quando estuda dessa maneira a subjetividade do outro. Por que está pipocando na cidade, em todo lugar, curso de psicanálise? Porque você quer conhecer o segredo íntimo das pessoas, o que elas andam pensando, né? Então, você também quer conhecer a psicanálise, não é só para se tratar, é porque também você quer, tá? Por isso, o estudo da subjetividade. Aqui uma frase do Machado de Assis, ó, caminhar destes simples grupos de cenas, a comédia de mau alcance, onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado. 23 anos o Machado disse que ia fazer isso que a Lígia está fazendo agora, estudar os caracteres alheios. O que é isso, André? Vou escutar os caracteres alheios. É o que você vê na novela à noite. Tá?
Na novela à noite você vê lá uma roubando o marido da outra, um dormindo escondido, abre a porta, encontra tudo escancarado, se beijando, essas coisas. As tramas do cotidiano. Escreveu em carta quentinha quando tinha 23 anos de idade. Fala, Kátia. Você está dizendo, então, Adelmo, para mim que sou novíssima, que estou chegando agora na estrada, é que o narcisismo, então, que a gente aprende lá no curso, que é uma patologia, na verdade, ele é uma condição humana. A É. patologia dele vai depender do grau. Bom, aí é que tá, né? Porque cada um de nós também, como é que fala assim? Se vira nos 30, né? Você precisa se safar das situações, tá? Você quer vencer na vida, você quer ser melhor do que o amigo, ou pior, enfim, você quer ir em frente, né? Você quer pegar um bom emprego. Se você puder, você toma o emprego do seu amigo, tá? Quem não vai dizer isso, tá? Que num concurso é para quê? Para escolher os melhores também, né? E também a gente Mas não tem aí como já medir, é, a gente não tem como medir até onde vai o nosso narcisismo, né? Porque há situações, né, choques, que você não sabe o que pode fazer. Né? Então, você fala, eu não sou patológica, sabe lá, né? Você não sabe o momento em que pode agir de uma forma diferente, Bom, né? todos nós somos patológicos, né? Viver já é uma patologia, né? O tempo todo você está doente, assim, fazendo coisas que não deve. Machado de Assis, filósofo, psicólogo, pensador da subjetividade, do ponto de vista do narcisismo humano, foi o homem que criou uma psicologia para o consumo pessoal e que deixou para uso dos leitores. Não teve a imodéstia de confessar a ambição própria do seu ânimo juvenil, que ele escreveu aqui, né? Olha o que ele escreveu aqui, ó. Eis uma ambição Eis uma ambição própria de ânimo juvenil e que eu tenho a imodéstia de confessar. Ele é muito esperto com as palavras, então ele tem uma ambição própria. Sou um jovem ainda de 23 anos, não sou nada modesto, vou confessar. Que bonito que é esse volteio assim, né, com a palavra, como você dá esse giro para dizer uma coisa que normalmente é feio falar. Fala, Cátia. Não sou eu. O Adel, então, assim, o narcisismo seria uma única estrutura e as outras consequências do narcisismo? Tem muita questão aí que falam que tem 4 estruturas, né? A pessoa nasce igual um autista e vira narcisista e pronto, só tem uma base autista em cima da qual se erige, né? Sobe, igual um prédio, né? E em cima do autismo vem o narcisismo. A Porque a gente, partir do narcisismo a gente entende que seria uma estrutura única, né? não sei se é uma estrutura única, eu não penso em estrutura não, Márcio. O que é estrutura, né? Você está falando de estrutura por quê? Você tirou as palavras de onde? Eu estou falando de psicose, neurose. Então, aí você Não, vai... mas isso não é estrutura, né? Isso são patologias daí. A gente é estruturado narcisicamente. Tá? O Davi, que parou de vir, já estudou bem o livro, agora ele virou, assim, cansou um pouco, mas ele fala assim, sobre a estrutura do narcisismo presente em nós, né? Ele diz, estruturado narcisicamente, né? Porque você tem que se amar a si próprio, aos demais, se defender, isso é narcisismo. Só. Não vou entrar no capítulo 6 para não esticar muito, já são 8h27, né? Nós lemos aqui uma história que é autobiográfica disfarçada, né? Uma autobiografia disfarçada, completamente disfarçada, mas não tanto. A história de uma garotinha que ali a gente disfarça tudo para não aparecer a vida dela, estou escancarada, mas também é um pouco escancarada porque o pai dela se separou da mãe em 1938, ela tinha 20 anos e com 5 irmãos, né? Era raro acontecer separação naquela época, né? E aqui no conto que ela criou, Ciranda de Pedra, ela tinha aqui 40, como é que é? 38,
36 anos de idade, estava casada, é o ano que nasceu o filhinho dela, chamado Gofredo, cujo pai tinha o nome Gofredo. Ela admirava muito o marido, com certeza, para botar o mesmo nome do esposo no filho, né? Publicou o primeiro livro no mesmo ano que nasceu o menino. Ali já teve só esse filho, que teve 2 filhas, cada uma com um casamento diferente. Então ali já tem 2 netas, são as 2 herdeiras da obra dela. Essas 2 netas da Lígia são muito reclusas, não se manifestam, não aparecem. Por algum motivo tem, então, que são muito discretas, né? É meio inacessível, tá? Deve ter, então, muita questão aí que não se deseja revelar. A garotinha Virgínia, então, cresceu num ambiente em que a mãe dela teve um deslumbramento quando se envolveu com um médico e engravidou desse médico, né? Durante muito tempo, a menininha não sabia o que tinha acontecido, porque ninguém fala, tá? Ninguém pode falar assim, escancarado com uma criança pequena. Pode dar um choque nela, né? Então, ela pensa que o pai dela é um homem que mora em outra casa com as 2 irmãs, que ela visita toda terça-feira, passa um dia lá para ver as irmãs. Mas o pai não quis saber dessa filha, porque ela é filha de um médico, né? Com a mãe dela, que foi esposa, então, do Natécio. A Lígia cria um romance que virou novela, né? Em 81 foi transformado em novela da Globo. E ela diz que é o primeiro grande livro dela. Os anteriores ela também não quer nem saber deles. Tem muito narcisismo dentro da própria Lígia, quando ela não quer que se conheça os porões dela, né? As netas também preservam isso, o lado sombrio, né? A origem, assim, o que ela quer esconder, que a gente não sabe, né? Então, a Lígia, nesse conto que ela disfarça de romance, que tem um componente muito grande de autobiografia, a gente lê a parte 1, que são 7 capítulos, a parte 2 está no 6º capítulo. Quem quiser ler, é muito bonito, e tem os YouTubes desse livro, né, que a gente está lendo capítulo por capítulo. Acho que aqui é o 9º, tá? Encontro. Não é tão difícil de ver, você vê tanta série de Netflix, né? Se você ver os capítulos anteriores, você vai chegar nesse. Então, aqui é uma acusação, aqui no começo do capítulo, a Lígia está o tempo todo rememorando frases que ela escutou desde criança. A personagem é a Virgínia, né? O adultério e a adúltera morrerão e o mal será arrancado do seio de Israel. É uma frase lida na Bíblia que a irmã dela, a Bruna, leu, falou para ela. Abriu a Bíblia e leu, tá? Quando informou a menininha que a mãe tinha traído o pai, engravidado de um médico. Não era assim que Bruna falava? Ele agora bebendo da mesma água. A gente leu no capítulo anterior que a Bruna, que criticava a mãe, traiu o marido, né? Com o tal de Rogério. Como justificaria a si mesmo aquele amante? Comigo é diferente, devia pensar. Comigo sempre é diferente, né? Tá? Comigo é diferente. Olha a Lígia aqui entrando, tá vendo? A mãe não podia porque ela tinha casado, 2 filhos pequenos, mas eu posso, tá? Comigo é diferente. Como devia, tudo que se faz com amor verdadeiro é reto. E amor verdadeiro é o meu. Amor verdadeiro. E a mãe? Bem, mas esta sim, esta transgrediu a lei dos sagrados deveres, ao se amparar naquele amor ao médico, né? Pecou ao confessar que era aquele o homem amado. E dizia ainda ela, a mãe, tá? A Laura, no delírio dela, porque ela enlouqueceu, né? A Lígia criou uma personagem que enlouquece por causa disso. Por ter saído com um homem quando tinha 2 criancinhas pequenas em casa. Enlouqueceu. E na loucura ela fala, porque o doido fala tudo, né? Pecou ao confessar
A Lígia é tão diabólica que ela vai criando esse elemento assim em confessionário, tá? Virgínia apoiou os cotovelos na mesa do toalete. Boa noite, Juliana. Virgínia apoiou os cotovelos na mesa do toalete. Diferente, repetiu, soprando da esponja o excesso de pó. Diferente, sim, mas diferentes porque o amor de Laura por Daniel, que era o pai, né? Era feito de deslumbramento e loucura. Então, Daniel era o médico que engravidou a Laura, que nasceu a Virgínia. E está fazendo aqui essa reflexão para a gente ler. Tá? Ali já bota uma reflexão em pensamento, né, para a gente ler. Então, a gente vai conhecer a subjetividade do outro, como diz lá em cima no texto. Né? Você vai conhecer aquilo que ninguém... O que é o mais recôndito da gente? O esconderijo é o pensamento, né? Ninguém sabe o que você pensa. Um segredo você tem, você pode esconder. O amor de Laura por Daniel era feito de deslumbramento e loucura. Ao passo que a ligação entre aqueles dois, né, a Bruna e o Rogério, não passava de uma aventura sexual. É uma trepadinha só, né? Então não teve o deslumbramento todo. E nada mais do que isto, embora até a si própria ela iludisse com as mistificações habituais. Ah, o meu amor de Daniel por Laura. A beleza daquele amor que o levara a se fazer de louco para assim penetrar no mundo da enferma e com ela mergulhar na morte. Tá? Aqui ela está pensando alto, né? O Daniel com a Laura, a mãe dela. Mas a mãe tivera a disfarçatez de confessar tudo, de abandonar o Natécio, que era o marido dela. Injusto, não? O certo era fazer como ela, Bruna, fizera, tudo às escondidas. Está vendo aqui? Vai trair seu marido, vai trair as escondidas, né? Você não vai sair contando na cidade toda. O amor de catacumba, bem de acordo com seu feitio. Adorava o ídolo nos subterrâneos e depois lá fora continuava a vida normal. A Lígia é uma escritora feminina, tá? Mulher, né? Ela conhece, porque quando é masculino difere. Então ela fala do lugar de mulher, vamos falar assim, né? Coisas que em público você jamais revelaria, né? Adorava o ídolo nos subterrâneos e depois lá fora continuava a vida normal, com Afonso. Sem que o laço entre os dois sofresse a mais leve ameaça. E Afonso? Tão sagaz, tão caviloso, porque o Afonso tinha tentado levar aqui a Virgínia para a cama, né? No capítulo anterior. Está claro que sabia de tudo, conhecia bem a mulher, não podia ter ilusões. Convencera-se, no entanto, que o mais cômodo era ignorar, mas no íntimo se desesperava e reagia à sua maneira, exagerando o tom agressivo na tentativa ingênua de mascarar a situação. Todos os demais também estavam cientes, todo mundo sabe, só que não falam, né? Não tem aquele negócio, todo mundo sabe, mas ninguém fala? Todos os demais estavam cientes, Conrado, Otávia, Natécio, Letícia, Deus e o mundo sabia. Principalmente Letícia, vizinha de Rogério, que eles moravam no mesmo kitnet, um do lado do outro, Rogério e Letícia, que era irmã aqui né, do Conrado e do... Fala, Biratã. Isso é o que a gente poderia chamar de contrato sigiloso. Todo mundo sabe, mas não fala. Isso aí, cara. Tá combinado que não é para falar. Por isso que tem a loucura, tá? Você tem que segurar uma onda nos ambientes domésticos, assim, você está vendo tudo, mas não pode falar nada. É tudo uma conversa superficial. Tá? Ninguém pode descer o nível, né? E aí vão logo chamar a atenção. Adelmo, você está abaixando o nível, tá? Segura a onda aí. Você está sentindo mal? Tá? Fala, Kátia. Eu me lembrei aqui do meu pouco tempo de prática na clínica, eu percebo também uma coisa. No discurso, né, do analisando, a maioria deles
eles falam sobre o desafeto, né, deles, fala com o vizinho, fala com o colega de trabalho, fala com o terapeuta, fala com o amigo, fala com o namorado, fala com o marido, enche o saco do marido, muitas vezes, né? Menos com quem ele deveria falar. Porque é como se estivesse diante de um juiz, né? É onde ele se autocondena, porque falar para os demais é falar para quem supostamente não julgaria a subjetividade, é só um desabafo sem responsabilidade, né? Mas assumir Mas a se eu responsabilidade, tenho uma questão com o Adelmo, se o Adelmo me fez algo que me magoou, me machucou, eu falo com todo mundo, menos com o Adelmo. claro, né? É porque, bom, isso aí é o óbvio, né? Fala-se de todo mundo, para todo mundo, menos para a própria pessoa. Então, a Letícia, vizinha de Rogério, né? Importante isso aqui, porque vai ter um quadro mais na frente, que essa vizinhança aqui vai contar quando ela vai estar saindo da casa do Rogério. A própria Virgínia, vai ser a primeira relação sexual dela. E que, tantas vezes, devia ter ouvido o som dos cascos da égua bíblica, subindo sorrateira por aquelas escadas. Sim, todos sabiam, mas não comentavam. E se Rogério não desatasse a língua, tá? Ele desatou a língua, ele falou, né? Ela, Virgínia, jamais saberia. Porque nenhum deles, hein, eram traidores, mas não delatores. Olha a frase da Virgínia. Você trai, mas não delata. A estranha ciranda, porque é ciranda de pedra, né? A menina ainda não está pronta? Perguntou Inocência, batendo na porta. Dona Bruna manda avisar que os outros já chegaram, só falta a menina. Virgínia ergueu o olhar para o espelho como se respondesse à imagem ali refletida. Daniel, que era o pai dela, na verdade, né? Então, tinha a fronte assim pálida, contrastando com a zona sombria dos olhos. Quando ela vê o rosto no espelho, ela lembra do pai. Mas sua expressão era mais doce, pensou, escovando para trás a massa escura dos cabelos. Chegou a apanhar os grampos para prendê-los, mas arrependeu-se. Nesta noite, eles deviam ficar soltos. E os olhos... É uma noite de Natal aqui, tá? Vai ser um Natal em família. E os olhos fortemente sombreados de verde. E os lábios bem vermelhos, úmidos, como um atalho aberto na palidez da face. Ela desenha aqui o lábio, né? Vermelhinho, como se fosse um corte, né? Um atalho. Levantou-se, deslizando as mãos pelo vestido preto que lhe acentuava a linha fina do corpo, prendeu no vértice do decote uma rosa de seda vermelha. Tá vendo? Ela faz todo o salão de beleza dela, assim, a Lígia, né? Como que a mulher se apronta. Qualquer primadona do subúrbio se lembraria de usar uma flor dessas. É a frase que o pai falou quando ela foi sair com Daniel, que era o médico. Toda arrumadinha. Pai não, o marido. Qualquer primadona de subúrbio se lembraria de usar uma flor dessa. Essas frases ficam ecoando na mente, tá vendo? Reminiscências do passado, né? Então ela lembra que um dia o pai tinha dito, enquanto ela era menininha, ela escutou da mãe essa frase que o marido tinha dito para ela, na teste, né? Qualquer primadona do subúrbio vai querer sair com essa roupa aí. Ele viu a esposa saindo para encontrar o médico, né? Claro que ele não sabia disso, e ela saindo arrumadinha, né? Sorriu, baixando o olhar para o porta-retrato. Laura parecia agora mais distante, com a sua juizada fisionomia de colegial. Então ela está chegando em casa, ela mora... Aqui eles não informou onde ela está morando. Ela parece que está chegando em casa, onde vai subindo a escada, né? Vai chegar no ambiente onde está tendo... Ela está passando pelos lugares.
Com as pontas dos dedos, Virgínia acariciou a moldura de couro esverdeado. O dourado das folhinhas de trevo nas cantoneiras estava quase imperceptível. Então, ele me laçou e saímos rodando em meio das luzes e dos espelhos. E eu não podia mais parar. Vi que nunca mais podia parar. Um peão, um peão. Isso foi o que a fala da mãe dizia para ela que era criança, tá? A Laura, quando era mãe, estava louca antes de morrer. Adelmo, ali Fala, quando ele fala qualquer prima dona de subúrbio se lembraria de usar uma flor dessas, me parece que tem ali um sarcasmo nessa frase aí, né? É como se ele estivesse colocando ela realmente no que ela está indo praticar, né? Parece que ele sabe o que ela vai fazer. ele já suspeitava. Uhum. E o que interessa aqui, interessante, é assim, essas falas infantis ficam rodando na mente. Enquanto ela passa pelos lugares, o tempo todo, a Lígia põe a Lígia devia ser essa pensadora filósofa que tudo observa da cena, meio que colocando fora da cena. Ela é um olho mágico, assim, dentro do ambiente, um Big Brother, né? Então, ela vai lembrando o tempo todo o que ela ouviu e falando para a gente que está lendo, né? Então, ele me laçou e saímos rodando em meio das luzes e dos espelhos, e eu não podia mais parar. Vi que nunca mais podia parar. Ela dançando com Daniel, que depois levou ela para a cama e fez um filho nela, né? Antes de apagar a luz, ela correu ainda o olhar pelos móveis escuros de uma severidade monástica. Era o antigo quarto de Bruna, com a mesma marca de sua fisionomia autoritária. Despojada, Luciana, eu queria tanto uma mobília azul. Então, aqui são lembranças de onde ela morou, porque ela morou em outra casa, onde morreu a mãe, morreu o pai, e Luciana era empregada, e aquela casa sumiu do romance. Então tá, aí desceu a escada. O casarão adormecera na penumbra. Ao passar pelo armário do vestíbulo, encontrou-o com as portas abertas. Examinou o armário, né, pensativamente. Ali, a empregada, que foi a governanta, estava internada lá, agora como defunta praticamente, a gente já leu esse capítulo, né? Depois que a Frau Herta, que era empregada, a governanta, ficou velhinha, botaram ela lá não sei aonde, e de vez em quando mandavam um remedinho, dinheiro. Ali, Frau Herta guardava o velho chapéu de feltro azul marinho. Agora, no seu cabide preferido, enrolava-se um cachecol anônimo, há tempos esquecido e ainda... Então, aonde era, né, as coisas que ela via quando era criança, né? Nada restava da sua passagem por aquela casa. Olha a frase. Nada poderia ter permanecido nas avencas, em Otávia, mas as avencas, estranhando as mãos pesadas do jardineiro, murchavam nos vasos. E Otávia era como aquele espelho que refletia apenas quem se punha na frente. Saiu. A noite estava fria, mas belíssima. Achou a lua enorme, pensou em compará-la a alguma coisa, mas desistiu. Parecia lua mesmo, mas talvez nunca parecesse tão lua como naquela noite. Foi seguindo sem pressa até a cerca de ficus, podia ouvir agora o sussurrar delicado da fonte, escorrendo por entre as pedras. Tentou vislumbrá-la e só distinguiu os anões de pedra com as caras lívidas, banhadas de luar. 5 anões de pedra, né, que tinha no pátio, eram os anões que eram 2 irmãos, Conrado e Letícia, as 2 irmãs, Bruna e Otávia, e quem mais? E o Afonso, né? E o Afonso. Agora eles se ofereciam sem reservas, está vendo? De um modo ou de outro. Afonso, Bruna, Letícia e Otávio, todos agora lhe expunham as faces sem mistério. Porque ela não é mais criança, ele é adulto, né? Falo rasgado agora. Faltava Conrado, mas naquela roda tão unida não se podia atingir um sem afetar o vizinho. Conrado, um gesto que ele fizesse e tudo se transformaria como num passe de mágica. Pensou em si mesma, parece fácil, contudo, que ela tinha interesse no Conrado aqui, a Virgínia, tá? Ele era mais filósofo, assim, mais... Mas e se ela tivesse interferido?
E se o reconhecesse e lhe pedisse para ficar? Quem sabe, baixou a cabeça. A pior coisa que podia acontecer era mostrar-se cruel para com as pessoas, e as pessoas morrerem e não se ter tempo para fazer mais nada por elas. Essas frases, né? Sempre que morre alguém, você pensa assim, poxa vida, eu podia ter estado mais com fulano, né? Meu pobre pai pensou olhar um vagalume aceso na escuridão, a gota de luz durou um segundo, apagou em seguida. Eu te feri tantas vezes, mas também fui ferida. Contraí os maxilares. Finalmente chegou. Encontrou todos na sala onde fora posta a ceia na longa mesa iluminada por candelabros de velas vermelhas. Todos nós vivemos isso aqui no Natal, né? Quem que não tem aquela mesa, né? Jingle bells. Pensou em fazer um cumprimento geral, mas quando deu a cor de si, já estava cumprimentando um por um. Você está muito bem, saudou a Otávia, a irmã do meio, né? Com seu sorriso manso. Prenderam a cabeleira loura no alto da cabeça, Otávia era lourinha. Mas alguns anéis de cabelo, né, desciam desatados até a nuca, entremeados por uma fita de prata. Também cor de prata era o vestido decotado e colante. Parecia uma cobrinha prateada. Toda de preto, fatalíssima, maninha, tá vendo? Comentário. Aqui é o comentário da Otávia, né? Também um pouco assim, a rivalidade feminina e a língua ferina, né? Por isso que a Lígia, como escritora, interessa a gente, porque jamais esse olhar de mulher, assim, né? Você vê o ambiente todo e não fala muita coisa, mas anota aqui, a Lígia vai escancarando tudo, tá? Tá bom? Quer dizer, enquanto que você observa como mulher no ambiente, assim, de cantinho de olho, né? Você vê uma chegando mais decotada, outra, né, rebolando mais, outra mais falante, outra se exibindo mais, outra menos, mais tímida, né? Mas ninguém fala, a Lígia aqui, ela rasga tudo, tá? Já o Machado, né, Delma, não faz isso, né? Não põe detalhes, né, de Bem ambiente. lembrado, bem lembrado. O Machado não tem. O Machado, por mais feminino que ele seja, assim, na escrita dele, como diz a Margarete, a Mary uma vez, parece mulher, mas é um homem. Mas agora você falou isso, eu também pensei nisso. Quer dizer, há uma distinção ainda, porque o Machado não tem nunca esse corte feminino, né? Ele fala de um olhar, né? Levantou a sobrancelha, né? De uma expressão, mas do ambiente não. E esse detalhe aqui, né? Não gosto dessa rosa vermelha. Por que essa rosa? Está vendo as implicâncias? Você vê sua irmã chegando no ambiente, você fala assim, eu acho que ele exagerou um pouco. Virgínia deixou-se abraçar por Afonso. Mas a rosa é indispensável, disse ele, e no fio de voz. Então, amor, depois da ceia, porque tinham combinado de depois do jantar no Natal ter uma saidinha, né? O Afonso, que é casado com a Bruna, depois da ceia, a gente vai ou não vai? Desvencilhando-se do abraço, ela se dirigiu ao pai, né? Que não era pai, mas era pai das outras, na terra, e a avó de Afonso, sentados próximos do pinheiro, meio vergados sob o peso dos enfeites. Excitados e corados, Berenice e mais 3 crianças corriam em redor. O que eu achei? Fala, Margarete. E a gente também, às vezes, tem que parar com esse negocinho de falar assim, que filho que nasceu da mesma barriga e é de outro pai, o irmãozinho que está lá e que aprende a chamar de irmão, dentro do coração considera como irmão. É. Aí deve ter muita gente que em 4 paredes recebe para análise, pessoas que têm esses chamados de irmãozinhos É. por parte de pai, por parte de mãe, que quando está sozinho fala, não é irmão porra nenhuma, eu sou filha única, e essa pessoa aí está falando, e todo mundo está falando, ai, esse irmãozinho, e dentro da pessoa ela está dizendo, é nada, Tô ela saiu da sabendo. barriga da minha irmã. Então eu acho que quem ouve aí em 4 paredes, quando esse tipo de irmãzinha
leva para dentro do consultório, sabe a verdade, o que eu estou falando, sem enganar ninguém. Mas o consultório da Lígia é esse aqui, né? O consultório da Lígia é escrever para nós. Nós somos jornalistas que estamos ouvindo. Isso mesmo. E o consultório dela é dizer que, principalmente a Bruna, está sendo hiper, super falsa. É. E que elas não têm sentimento nenhum pela Virgínia. Nenhum. Nenhum. É isso aí. Aqui o que eu achei engraçado, Margarete, é como que ela introduz sorrateiramente aqui a Virgínia, a Lígia, as crianças, tá? Excitadas e coradas, Berenice com mais 3 amiguinhos. Aquelas criancinhas que chegam na mesa do Natal. Porque ela já foi essa criança um dia, né, a Virgínia. Aquelas que limpam o nariz na toalha, na mesa. A gente sabe, a gente vê isso. Então, vê, aí ela está assim, introduzindo aqui, ela volta ao início do romance, quando tinha uma menininha que era mais ou menos assim, só que não era essa mesma família, então era outro ambiente. Mas ela vai incluir como essas crianças vão ficar escutando tudo, isso que é interessante, tá? Essas crianças, Escuta. essas crianças que vão entrar no ambiente, vai ser a mesma Virgínia que lá no início escutava tudo, mas não entendia nada, e tinha que perguntar um, perguntar outro. Feliz Natal, pai. Na testa beijou-lhe a face, mas ainda assim conseguiu desviar o olhar. Acho que não era filha dele. Isso aí. Já tinha perguntado por você, filha. Procure a lembrancinha que pendurei na árvore. Está com seu nome. A velhinha cumprimentou-a meio distraidamente e prosseguiu contando a Anatécio sua última crise de asma. Estava tão encarquilhada que parecia feita de um material diferente. Era a mãe do Anatécio, né? A vovó. Que tem dó do filho por ele ser corno. Porque todo mundo sabe, mas ninguém usa essa palavra. Não. Mas que essa é a verdade. A mulher dele engravidou de outro. É porque ele é bacana? É porque ela é bacana? Não, né? Vamos falar para o português, claro. Essas coisas tem que esconder, você não fica falando, né? Ai, Cada um aguenta, cada um eu falei, gente, eu falei esse negócio desse. Vou lavar a boca com sabão. Mas faz parte da vida, né? Aí já tinha perguntado. A velhinha cumprimentou. Quando acordei no meio da noite, pensei que fosse morrer. Letícia veio por trás e enlaçou Virgínia. No capítulo anterior, a gente leu, essa Letícia é uma homossexual, né? Estava em casa, no apartamento dela, com uma praticante de tênis. E quando chegou a Virgínia, ela dispensou a presença porque ela tinha muito interesse, né? Essa Letícia queria pegar a Virgínia. Tá? Isso, o objetivo dela ali era a Virgínia. Exatamente. Letícia veio por trás, a gente está falando isso porque tem gente nova, né? Que talvez tenha que ler o livro. Letícia veio por trás e enlaçou a Virgínia. Beijou-a demoradamente. Um beijo na face, né? Parecia muito satisfeita nas suas elegantes calças de veludo preto. A blusa, também preta, acentuava a aridez do rosto lavado. Quer dizer, somente nós sabemos que a Letícia ficou aos abraços e beijos com a Virgínia lá no outro apartamento, né? Então, quer dizer assim, num ambiente aqui ninguém sabe de nada. Né? Calçava os extravagantes sapatos de camurça vermelha. Os porões e sobrados numa noite de Natal, aqui observação do Adelmo, né? Os porões e os sobrados, tudo numa mesma noite de Natal. Então a Letícia sempre usa essa palavra boneca, isso ela fala em voz alta, né? Então, boneca, soprou, então falou baixinho. Ela não falaria isso em público, né? Ela chama de boneca só em privado. Fica feio, não pode falar em público, fala escondido. Então, boneca, você está bonita, mas magrinha, precisa comer, deixe que eu faça seu prato. Um homem falaria exatamente assim. Aqui é a Virgínia que já entra, né? A Lígia. Então, comece por aqui. Interveio o Rogério oferecendo-lhe um copo de uísque. Todo mundo fica pageando a Virgínia. Mas também é uma coitada, pelo menos no Natal deixa ela
Nem que seja falso, se eu receber um pouquinho de atenção, de carinho, né? Isso Porque aí. Virgínia, eu tô fechada com ela. Transpirava e tinha os olhos congestionados. Quando vi Otávia, pensei que nada mais pudesse encontrar de tão sedutor. Mas você, Virgínia, não é que passou sua irmã? É o Rogério falando, né? Diz isso porque quer dormir comigo, conclui. Pensou ela sorrindo candidamente, mas com esta ou aquela intenção, alguém acabara de lhe dizer o que jamais sonhara ouvir. Ficou eufórica. Ela gostou de ouvir isso, né? Aqui eu botei assim, Lígia, mulher casada, né, elegante, poderia ter escutado muitas cantadas, né? Obviamente que ela fazia direito, numa faculdade de direito, somente masculino, né? Quase tudo homem. Parece que tinha E usado muita meia preta? Parece que tinha mulher, 5 mulheres apenas. Parece que eu tenho que lembrar isso numa entrevista que ela dá. Tinham apenas 5 mulheres. A retardatária censurou Bruno acariciando-lhe o cabelo, porque ela chegou tarde, lembra, né? Ela foi chegando depois. A retardatária censurou Bruno. O gesto era nervoso, impaciente. Que é isso? Soltou os cabelos? Você está com ar assim de uma adolescente desvairada. Quando ela estudou em colégio de irmãs e quando chegou de volta de lá, estava toda de roupa preta, roupa de irmã ainda, aqui ela estava mais soltinha como mulher, né? Mas aí tem uma conotação nesse bem aí nesse capítulo, tem uma conotação erótica. Sempre tem, né? Nossa irmãzinha parece a Virgem louca, olha. Ah lá, Murmurou Otávia mordendo um figo. Como é mesmo a história das lamparinas? Você sabe, Bruna, há virgens prudentes e virgens loucas, não é assim? As prudentes levam óleo bastante, mas as loucas... Otávia, atalhou Bruna, lançando um olhar à avó e à Anastácio. Tranquilizou-se. Ele permanecia desligado do ambiente da velhinha, repetindo interminavelmente a história da asma. Então tinha lá o papai, que já era velhinho, falando com a mãe dele, muito mais velha. Faça o favor de não começar com suas inconveniências. Mas está na Bíblia, retorquiu Otávia em meio de um risinho, e voltando-se para os outros, que agora discutiam sobre a procedência dos reis magos. Vieram da Índia. Por que da Índia? Quis saber Letícia. Parecia agora menos satisfeito. Quem disse isso? Otávia riu mais. Apanhou um cacho de uvas. Eu li isso num poema do Afonso, mas quem se importa com o que Afonso escreve? Que os reis magos vieram da Índia, né? Uma pessoa sussurrou, pousando o olhar em Virgínia. Ela desviou-se e tomou Rogério pelo braço. Você tem a cabeça de um gladiador romano, lutará na arena por mim? Qual a frase? Quando ela pega ele pelo braço, é como se fosse um socorro, ó. Me socorre, Rogério, que elas estão aqui, uma falando de uma coisa, outra falando de outra. Você é um gladiador romano, você entra nessa arena para me defender como homem, né? Não quero outra coisa, meu amor, ele aproveita e emenda, né? Dê suas ordens e obedecerei como escravo. Você me diz que sou seu cavaleiro, né? Um cavalheiro que te serve, o seu protetor. Ô, cavaleiro, e ela é amante do motorista. É. Ô. Não, a Virgínia não, a Virgínia nunca... A Virgínia é uma santa, a Virgínia, tô fechada com ela, a Virgínia é de boa, mas a Bruna, ui... É, porque aqui está dizendo assim, que a Virgínia se agarrou ao Rogério como um protetor dela. Inesperadamente, Letícia colocou-se no meio dos dois, ó. O rosto parecia mais pálido e mais frio, o brilho dos olhos. Falou em voz baixa entre dentes. Então falou baixinho, né? Que jogo é esse, hein? O que é que você está querendo com esse cretino? Não sabe, então, que é amante de Bruna? Sei. E então? Aproximou-se mais, tocou-lhe de leve no queixo, desceu os dedos trêmulos até o vértice do decote, acariciou-lhe a pele, usava no dedo mínimo um anel grosso de ouro. Você vem comigo, está ouvindo? E o seu pai, como vai?
Está ótimo, mandou um telegrama, mas ouça, Virgínia. E Conrado, por que não veio ainda? Não sei, não sei, repetiu Letícia, crispando a mão. Abriu-a num cansaço e fingiu ajeitar-lhe melhor a flor. Eu fazia uma pergunta. Vem comigo, tenho lá em casa um presente para você. Virgínia bebeu com sofreguidão. Agora, se Conrado viesse agora, seria capaz de gritar. Seu cego, eu te amo, há 2000 anos que te amo. Ela tinha uma paixão pelo Conrado que ele não era assim, pegajoso, né, de agarrar demais a mulher. Eu te amo, vamos, diga o que quiser. Conrado não tinha Conrado e Letícia é a mesma coisa, né? mesma Nós coisa. sabemos, né? Sim, Conrado e Letícia é a mesma coisa, a gente o sabe. Conrado não tinha interesse por mulher. Diga alguma coisa, pediu ela docemente, voltando-se para Rogério. Conrado foi potente. Por É, isso que o coitado não tinha interesse por mulher. ela vai dizer mais na frente um pouco isso aí, né? Diga alguma coisa, pediu ela docemente, voltando-se para Rogério. Se eu fosse poeta, o poeta sou eu, exclamou Afonso, seguindo-a até a poltrona. Mas Rogério adiantou-se num gesto estabanado e sentou-se aos seus pés. Tome do meu vinho, já provou deste branco? Está uma delícia. A caçada se anima. Às vezes a gente vai, assim, ia quando era mais jovem, tinha uns encontros, assim, você via, assim, rolando essas coisas no ambiente. Tá um interessado no outro, dando um abraço, aí o outro vai na frente e oferece o uísque, quer um cigarro, aí puxa o outro assunto. Esse ambiente que a gente se sente mal até, mas existe, o social é isso o tempo todo, né? Quando são esses encontros mais íntimos, né, vamos dizer, familiares, né, entre amigos também. Então, ela usa essa frase, né? A caçada se anima. Pensou ela bebendo lentamente. Ela pensou isso, né? Esforçou-se em demonstrar interesse pelas banalidades de Rogério. Começou a desfiar sobre o amor. Mas tinha os olhos voltados para a porta. Por que Conrado demorava? Ela queria se socorrer no rapaz, né? Meu urso manhoso gracejou no momento em que ele fez uma pausa para beber e estendeu a mão ao ursinho. Prenda-o pelo focinho como uma corrente, aconselhou Bruna, tentando sorrir. Porque a Bruna não podia declarar nada, o marido dela estava ali, né? Ela era amante do Rogério, por isso ela fala essa frase, né? Prenda ele. Estava sentado ao lado da árvore, empertigada, com a dignidade de um esfinge. O vestido sóbrio realçava-lhe a cintura fina e as vastas ancas. Todo o seu aspecto severo era o de quem tinha os pés bem plantados no chão. A boca cerrada, ainda insondável, mas o olhar vagava desarvorado. Vovozinha quer ouvir agora as crianças? Perguntou a avó de Afonso. Ensaiaram comigo a cantiguinha de Natal. Uma vez ouvi os meninos do coro de Viena, sussurrou a velha, passando a mão na gola alta do vestido lilás. Pareciam anjos. Virgínia a observava. Era fácil imaginá-la nua entre os braços de Rogério. A Virgínia falando aqui da irmã Bruna, né? A Bruna estava ali na sala, com o marido junto, e ela pensando essas coisas. Fala, Biratã. Isso me fez lembrar de uma música, desculpa eu citar a música, mas é dentro do contexto aqui do texto, tá bom? Tá? Eu me lembrei de uma música do saudoso Renato Russo, cantor da banda Legião Urbana, né? Aham. Que ele fala assim: sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus. É engraçado, né? Que a questão, o sexo verbal, ele antecede a relação em si, a relação sexual em si. Isso aí. Agora, imagina bem o ambiente que esse Renato Russo também circulava com cigarro, droga, bebida, assim, homossexualidade. É isso aqui piorado 1000 vezes, né? É isso aqui piorado 1000 vezes. O ambiente, assim, para ele compor essas músicas, né, que era uma sublimação daqueles momentos que vivia, e você que escuta psicologicamente as músicas do Renato Russo,
você vai ver que elas são o tempo todo um relato mais elevado, né? Chama promiscuidade também, né? Uma vida mais promíscua, né? Falou aqui a Sabrina. Uma vida mais promíscua que ele transforma tudo numa coisa bem elevada, né? Que é aquele rock dele. Virgínia observava. Era fácil imaginá-la nua entre os braços de Rogério, entregando-lhe fogosamente toda aquela exuberância com o mesmo impulso com que se prostrava diante das imagens para oferecer-lhes a alma. A égua bíblica, ela chama aqui, tá? Se digitar no Google assim, égua bíblica, só tem em Virgínia, em Igreja Fagundes Telles, e quase ninguém menciona isso. Os pesquisadores, né? É porque daqui dá para tirar muito material desse livro dela, tá? Uma potra, né? Uma potranca, assim, a égua bíblica, que eles chamam. Então, e não é de Afonso que ela tem ciúme, é deste animal, tá? Ela não tem ciúme do marido, não, ela tem ciúme do Rogério, que está aqui querendo me pegar e disse que depois do jantar de Natal vai sair com ela. Concluiu tomando entre as suas mãos de Rogério. A reação foi imediata. Levantando-se do chão, ele sentou-se no braço da poltrona e ergueu a cabeça desafiante. Gosto dela, e daí? Égua bíblica tem apenas 5 ocorrências no Google. De vez em quando eu digito para curiosidade minha, né? A potra selvagem, porém bíblica. Então, o Chico Buarque tem uma música chamada Umas e Outras, né? Em um lugar é santa, no outro é a vadia, né? É o papel da Bruna aqui. Bruna arrumava as crianças num semicírculo diante da árvore. Otávia, venha acompanhar no piano, pediu, e voltando-se para a porta, enfim, moço, só agora, aí que chegou o Conrado. Venha, vamos, venha tocar com Otávio, chama o Conrado, que toca piano, né? Virgínia sentiu-se desfalecer, chegou a salvação dela. Tentei uma ligação para falar com o papai, mas não consegui, desculpou-se Conrado. Fiquei até agora enredado nas linhas, uma confusão de telefone. A ceia ainda está quase intacta, disse Bruna. Quer comer antes alguma coisa? Depois, pediu Conrado, inclinando-se para beijar Virgínia. Agora sei que não me ama, pensou ela. Não dera a menor demonstração de surpresa por encontrá-la de mãos dadas com Rogério. Tá? Tinha um amor platônico, ela vai dizer, tá? Tinha um amor por ela, mas era um amor platônico, né? Admiração. Hoje pensei em você, Virgínia, mas são pensamentos de Natal, acrescentou ele, indo sentar-se ao lado de Otávio. As crianças levantaram os rostinhos compenetrados. Virgínia bebeu um largo gole. Pensamentos de Natal. E voltou para Berenice o olhar desencantado. A cabecinha encaracolada era de Afonso, mas a boca era de Bruna. Ela vê isso na carinha da Berenice, né? A cabecinha encaracolada de Afonso e a boca de Bruna, do pai. Logo também veria anjos aos mandos, como a mãe via. E sentiria a mesma revolta quando soubesse dos seus casos. Tá? Então ela traz uma frase da Virgínia criança, ó. Logo veria anjos aos bandos, como a mãe Bruna. Assim como eu, quando era Virgínia pequena, via, sentiria a mesma revolta quando soubesse dos seus casos, tomando fanática o partido de Afonso. E do pai? Quem tem pena do pai? Uma frase, né? Ela ouviu quando era criança. Porque ela sabe, né? A Berenice vai acabar descobrindo, ou já sabe, né? Pelos olhares, assim, que a mãe tem um amante. Então, quem tem pena do pai? Um dia se casaria com um daqueles meninos da roda e teria um filho. Quer dizer, a história vai se repetindo, né? A raiz do mundo está no meu ventre, e um dia teria também um amante. O nosso caso é especial. Agora as vozes trêmulas das crianças soltavam-se mais desembaraçadas. Noite sagrada, silêncio e paz. Virgínia tomou o cigarro de Rogério, soprou a fumaça para o teto. Uma farsa. No meio ela bota essa frase, uma farsa. Silêncio ainda era possível.
Mas paz? Que paz? Interessante aqui, Márcia, você está acompanhando? Olha a pergunta que ela faz. Porque na mente dela está um tumulto só, né? Como é a cabeça da gente, né? Ninguém tem paz na cabeça, né? Você observa tudo, assim, vê a loucura do mundo e fica assim, né? Paz de... Eu me lembrei até de um amigo esquizofrênico, né, que veio visitar hoje, ele falando desse tormento na cabeça, né? Não é só a esquizofrenia, né? A gente tem esses tormentos. Paz, quem tem paz na mente? Paz de pântano, sob cuja superfície a vida se arrasta viscosa. Ali estava Bruno. Olha a figura de linguagem que ela usa, né? Uma paz de um pântano que debaixo dele tem uma viscosidade. Ali estava Bruna, tão impassível, tão segura, mas a respiração fazia-se irregular e havia uma contração nervosa nas mãos unidas entre os seios. Tá vendo? Como ela bota esses detalhes assim de olhar de Capitu, que fala que só tem machado, né? Segura ao mesmo tempo que também está assim ofegante, né? Devido à situação que ela está vendo. É isso aí. Como se entre eles estivesse cravado um punhal. Marido e amante eram infiéis, tá? Marido e amante aqui eram infiéis. E estes dois golpes simultâneos exigiam demais do seu poder de suportar. Imagina só também, né? Porque em 54, assim, 56, Elvis Presley e as mulheres começando a sair mais, porque até então, no passado, né? Que foi o Natécio, assim, aquele homem sério, né? Casado com uma mulher que era só a esposa dele, né? Pela família tradicional, que chama hoje, assim, tudo isso, tudo hoje fala mal disso, né? Família tradicional é aquela que o homem não trai a mulher e a mulher não trai o marido. Isso é tradicional. Certo hoje é cada um aproveitar a vida, né? Então já tinha um pouco esse ambiente nesse romance, tá? Fala, Biratã. Esse pequeno trecho aí no início do parágrafo, de certa forma, me causou uma comoção muito grande, onde fala assim, soprou a fumaça para o teto, uma farsa. Eu acho bem deprimente essa frase. Fumou o cigarro, né? Soprou pro teto, assim. Fala, Clarice. O livro é todo deprimente, né? Muita dor e muito sofrimento. Aí eu percebo até um sentimento de satisfação, de vingança, do lado da Virgínia, porque o que a mãe dela foi condenada, né? No começo do romance, a gente percebe uma condenação da família inteira, e, ironicamente, a coisa ia acontecer com todos. Porém, existe uma hipocrisia social tão grande, mas na mente da Virgínia, que ela viveu a dor e o sofrimento e a humilhação, mesmo quando ela não sabia de nada, ela era tratada diferente, ela era humilhada. Então ela olha com sarcasmo como as cenas acontecem, ela entende como ninguém o que é a hipocrisia do ser humano. Isso aí. Ótima observação. Às vezes, um certo rito malicioso lhe animava a expressão. Afinal, Bruna ia perder o bem-amado, né? Tá? Já estava vendo, né? A Bruna aí, o Rogério ir com a Virgínia. Mas logo desfazia-se o rito vingativo, porque nessa partida ele perdia também. E para sua vaidade, a dor da derrota superava o prazer de saborear o desespero da mulher. Ainda ao lado da... É tudo rivalidade, tá? E a palavra vaidade aparece aqui no meio, tá? A Virgínia não... Ela sabe o que ela está falando, né? Nós estamos estudando, então, o jogo do narcisismo. Ela tem o controle do romance, tá? Porque quando você tem o conceito na mão, você não escorrega igual essa professora Elide, né? É interessante se pensar por esse lado, porque nós estamos fazendo análise aqui, nosso trabalho é de analisar, né? Nós estamos tentando aprender para evitar essas gafes narcísicas, né? Que eu chego assim no ambiente e tal, achando que eu sou tal.
como a Virgínia tinha o controle do narcisismo, assim, então ela joga a partir desse lugar, que foi o que o Machado de Assis fez desde o início. Então ela observa esses detalhes todos, ela até aumenta um pouco, né? Porque ela põe muita traição, que todo mundo aqui trai, né? Nem sempre é assim, tá? Mas ela constrói um romance, né? Então ela tem um direito aí à licença poética. Mas o interessante é você estar atento a isso. Como ela tem um jogo, o controle do conceito na mão dela, ela não se perde. Ainda ao lado da velhinha, que agora falava por entre cochilos, na testa acendia o seu cachimbo. Parecia estar à espera de que a velha dormisse definitivamente e as crianças se calassem e as velas fossem apagadas para poder então voltar à solidão, que era o que ele gostava, era ser solitário, né? Ele era melancólico, né? Queria ficar sempre só. Ao piano, Otávia e Conrado. Então chegou Conrado, os dois foram tocar piano. Ela deslizava as mãos brincalhonas pelo teclado, confundindo-as de Conrado, que se punha em fuga. E dizia gracejos e sorria toda prateada, como se a banhasse um calmo raio de luar. No meio de tudo, a Lígia Fagundes Telles vai incluindo poesias, tá? O relato dela não é só prosa, é uma prosa poética, como também se fala muito, né? Ela consegue dar um colorido. Tem muitas frases assim bonitas, porque é bom que o Biratã, que é escritor, né, você vai pegando o Biratã, como ela vai colocando tanta maldade, né, de um lado, mas também ela traz de vez em quando, mas fala. Pois é, a poesia, ela é uma forma, ela é um dos métodos mais usados pelos escritores para amenizar o sofrimento, para amenizar o drama do romance. Ou então para tirar o peso momentaneamente, né? Ela cita uma frase lá em cima da lua, aqui. Então ela deslizava as mãos brincalhonas, confundindo-as de Conrado, que se punha em fuga. E dizia gracejos e sorria toda prateada, tá vendo? Sorriso prateado, como se abanhasse um calmo raio de luar, né? Mas havia certa sombra embaçando-lhe a fisionomia. Otávio estava triste. Pela primeira vez também ela estava triste, essa tristeza se aproximava mais de Conrado. É uma maneira de fazer eufemismo, né? Ele tocava sem alento, os ombros curvos, a cabeça inclinada para o peito, porque havia uma relação de Otávio com o Conrado como se fosse um casal. A Otávia é irmã da Bruna e da Virgínia. E o Conrado era um visitante que estava envolvido com o Otávio, né? Como se fosse um namorado. Havia expectativa que se casassem, né? Por isso que esses dois estão sempre juntinhos também. Bom, enrodilhado no chão, toda de preto, com aqueles sapatos vermelhos, Letícia parecia um diabo roendo em silêncio uma avelã. Lançava, às vezes, olhares interrogativos a Afonso e Conrado. Era como se lhes perguntasse: mas então, não vão fazer nada? Isso é Letícia, né? A ameaça e a súplica revezavam-se no olhar metálico. Então, boneca, você vem comigo, vem? Ó, afinal, Rogério, há pouco ninguém no mundo parecia tão de bem com a vida, mas agora a ansiedade o perturbava como um menino antes do início da festa, parado diante da mesa de doces e sem saber por onde começar. Olha a frase aqui da Lígia. Ele estava assim, se coçando todo para pegar logo essa mulher, levar para a cama, né? Então ela desenha aqui assim, há pouco, né? Agora está com um doce na mão, assim, sem saber como é que faz para pegar. Como é que eu pego essa boneca, né? A boneca que a Letícia fala, na verdade, em outras palavras, né, seria essa boneca que o Rogério quer pegar, né? A ansiedade o perturbava como um menino antes do início da festa, parado diante da mesa de doces e sem saber por onde começar, sem saber sequer se podia começar, né? Porque a Virgínia, ela se socorre no Rogério, nesse ambiente todo hostil, como um macho, assim, um homem, né, cabeludo, aquele velho, assim, aquele homem, né, característico. Só que ela também não define claramente para ele, então ele fica ali assim, né? Vou ou não vou?
A ingenuidade da infância misturava-se à astúcia dos velhos, e essa mistura as fazia perigosamente ambíguas. A Lígia não escreve, com certeza não quer dizer, intencionalmente, essas observações sobre a formação infantil do narcisismo, mas deixa esses rastros. Eu pulei uma palavra. Não escreve sem consciência, né? Ela está escrevendo o tempo todo, assim, atenta a isso, né? Como que a formação das crianças no ambiente, e vai repercutir aqui no Rogério, né? Que ela fala, como doces, né? Virgínia sorriu. Sabe, Virgínia? Sorriu. Pensamento de Natal, não é? Revia Conrado na meninice a pedir-lhe que não corresse atrás das borboletas. Sabe, Virgínia, se a gente maltrata os bichinhos, um dia a gente pode nascer bicho também. Cobra, rato, aranha. Aqui ela está pondo assim, como é que forma o bichinho no ambiente doméstico, tá? Cobra, rato, aranha, porque lá no início do capítulo, não sei se lembram, tem uma frase da governanta que chama ela de uma cobra, né? Uma cobrinha. A Virgínia, a Lígia Fagundes Telles, ela vai o tempo todo retomando a formação infantil do adulto. Fala, Melk. Adelmo, vou precisar me retirar mais cedo hoje, mas eu gostaria de deixar uma frase antes, do Schopenhauer, inclusive. A vida oscila entre o tédio e a dor, né, Adelmo, da necessidade. Por aí, né? Boa noite bom, a todos aí. Obrigado, Adelmo, pelo convite. Obrigado por ter vindo, tá? Então, continuando, né? Tão generoso, tão nobre. Era o amante de Otávia, que, por sua vez, tinha outros amantes, mas isso não feria em absolutamente seu código de ética. Preguiçoso comodista, usufruía da herança materna refestelado numa chácara, a tocar piano e a criar pombos. Um São Francisco de Assis burguês. Mais um dia, menos dia, acabaria se casando com Otávia. Ela disse que era o amante de Otávia e que um dia se casaria com ela, mas esse jogo não fica muito claro no romance inteiro, tá? Se esse Conrado era de fato, como disse a Margarete antes, né, que a autora vai dizer, ele é impotente, mas ao mesmo tempo, tá vendo, era amante. Se era amante na posição feminina, como Letícia, ou o que ele era, não se sabe. O fato é que ele tinha uma relação com a Otávia, né? Se casariam, né? Ou então se casariam e tudo continuaria igual. Sem dúvida. Fala, Biratã. Eu achei interessante essa analogia do São Francisco de Assis burguês, porque é uma forma de dizer que ele era um rico caridoso. Interessante, né? Traz o conhecimento da Bíblia, então, porque ele era um bonzinho, né? Ele era um bonzinho. Era o amante de Otávia, acabaria se casando com Otávia, ou então não se casariam nunca. Tá? E tudo continuaria igual. Sem dúvida, fora elegante da parte dele não se aproveitar da pequena Virgínia. O melhor mesmo era cultivar a amizade amorosa, tá vendo? Então, está dizendo que o Conrado também não se aproveitou dela, deixou ela disponível para um homem, né? Já que ele não era homem suficiente para ser marido. Doutrina do inútil, que falou lá em cima, né? E depois devia ser divertido vê-la se debater no amor que há anos a trespassar de lado a lado, cruel como aqueles alfinetes prendendo as borboletas nas folhas de cartolina. Quer dizer, devia ser divertido ver que a Virgínia era apaixonada por ele, mas ele não fazia nada, né? Quer dizer, essa menina Virgínia é desenhada, então, pela Lígia, como uma... É difícil, né? Até o cara gostava de ver ela sofrer porque não correspondia ao amor platônico só. Vamos, digam agora boa noite, ordenou Bruna assim que as crianças chegaram ao fim da canção. Fez um sinal à inocência que assistia à cena com uma expressão tolamente comovida.
Voltou-se para a avó, que se despedia, esforçava-se em desviar o olhar de Rogério, mas era nele que desesperadamente se fixava. Tá vendo? Já vai a vozinha tão cedo. Esta é a cólera sagrada, segredou Virgínia a Rogério. Tinha vontade de rir, mas não encontrava por ali nenhum motivo. Pretextando uma enxaqueca, o suposto pai, Natésio, né, o velho, que era pai da Bruna e da Otávia, também se despedia apressadamente. Então, aí vai desfazendo a festa do Natal, tá? O pessoal está indo embora, né? Tinha vontade de rir, mas não encontrava por nenhum motivo ali. Pretextando uma enxaqueca, ele foi embora assim. Não, paizinho, você não vai ainda. Só então Virgínia se lembrou que lhe deixaram um presente na árvore. Na ponta de um dos galhos achou um estojo envolto em papel de seda com seu nome. Depois esse pacotinho vai estar lá em outro lugar, hein? Desfez o pacote e ficou a olhar o fio das pérolas docemente enrodilhado sobre o cetim branco. Laura veio vindo do fundo do espelho. Ela viu a mãe dela, né? Laura. E o marido deu para a filha agora como presentinho. Seus olhos brilhavam singularmente. Foi com este colar que conheci Daniel. Interessante que o pai deu para a filha o mesmo colar, que está guardado, né? Guarde isso também, disse Conrado, colocando-lhe nas mãos uma pequena caixa que tiraram do bolso. Dentro da caixa, um delicado broche de esmalte verde, uma folha de era com as finas nervuras. Procurou Conrado para entregar o livro que lhe trouxera, mas ele voltara a sentar-se ao lado de Otávia. Ambos tocavam uma balada, e agora ele parecia entretido apenas em lembrar alguns trechos da letra. Era é símbolo de felicidade, você sabia, boneca? Perguntou Letícia, aproximando-se rápida e olhando por cima do ombro de Virgínia. A Letícia está o tempo todo assim, rodeando a Virgínia. Retornou à almofada e a Virgínia não queria nada com ela. Por isso que ele vai se agarrar ao Rogério. Quer dizer, a Virgínia teve uma experiência homossexual com a Letícia que queria casar com ela. Mas a Virgínia mesmo não queria nada com essa. Afonso sacudia frouxamente um polichinelo que Berenice esquecera no chão. Na outra mão, o copo de uísque. Falava num tom superficial e sua voz afetada se misturava ao som monótono dos guizos. Uma vez ou outra não resistia e lançava a Rogério um olhar deliciado e ria, apontando com o polichinelo na direção de Bruna. Veja, minha deusa. Veja aí o seu amor. Virgínia tocou com a face numa bola dourada que pendia de um galho de pinheiro. Em redor, pessoas e vozes foram passando para um plano distante. Aqui ela vai se distanciar da cena, tá? Tomar um disco voador, ficar de longe, assim, vendo, ó. Cerrou os olhos. Não. A balada verdadeira era outra. Canta, Daniel, canta. Moveu os lábios, mas não saiu som algum. Era uma vez duas ninfas que moravam num bosque, num bosque, onde havia frutos de ouro. Instintivamente fechou na mão a bola dourada como se fosse colhê-la. Houve um estalido, e num estremecimento frágil, a frágil casca se desfez em pedaços. Aquela escapa para uma poesia, tá? O ambiente é tão hostil, né? Uma homossexual querendo pegar ela. Quem ela tinha interesse, não tinha interesse por ela, que era o Conrado. E ela só vai ter que se agarrar mesmo é o... Boa noite, Andréia. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Também já são 9h30, né? Feriu-se, meu bem, quis saber, Rogério. Beijou-lhe a palma da mão. Feriu-se, sim. Bruna apoiou-se no piano, o olhar estupidamente fixo no teclado. Fala, Margarete. É que na época da Lígia não tinha brinquedo, mas Letícia e Conrado é aquela tal história que somos todos adultos. Vão fazer uso dos mesmos brinquedos, dos mesmos dedinhos e das mesmas línguas. Boa noite, Kátia. Aqui, Virgínia estava parada, porque ambos, tanto Letícia quanto Conrado, têm o Conrado em cima disso. É Aí. Aqui nós vamos chegar já ao final do capítulo, né? Que é o Fica capítulo... feio falar isso, né? Mas faz parte, nós somos adultos aqui, né? Não tem nenhuma
né, um inocente aqui, né? São todas pessoas muito maduras até, né? Então ela tomou essa viagem aqui, né, em redor, pessoas e vozes foram passando para um plano distante, e ela foi escapar dentro da cabeça, como diz o Freud, né? Faz a escritores criativos e devaneios, ela vai elucubrar dentro da mente. Então continuou, né? Bruno apoiou-se no piano, olhar estupidamente fixo no teclado. Havia uma lágrima entre suas pestanas. Letícia então aproximou-se com um cálice de cunhaque. Quero um gole, Bruna. Beba um pouco, que ajuda. Aqui já entra, assim, o escancaramento, né? Eis aí. As duas se detestavam, mas agora Bruna sofria, Letícia também, e então ressurgia a mais bela amizade do mundo. Quer dizer, duas pessoas sofrendo, né? Uma vai consolar a outra oferecendo uísque. Até com Afonso, até com ele, Letícia se mostrava de uma solidariedade maternal. E à sua maneira, mas solitários, também Otávio e Conrado, tentando animar a reunião, como se fosse possível salvar aquela alegria já gangrenada. Olha que bonito aqui, Sabrina. Salvar uma alegria gangrenada. Alegria gangrenada. Que bonito, né? Quero ir embora, pediu. Aí Virgínia não aguenta mais, né? Quero ir embora, pediu Virgínia apertando o braço de Rogério. Lá no início já tinha esse sinal, tá vendo? E a uma hora ela ia dar um jeito de escapar daí, né? Estava prestes a romper em soluços. Me leva a algum lugar qualquer, onde a gente possa beber, porque tinha tido convite a ela de depois do Natal, a festa, ela saía, mas era com o marido da Bruna, né? E não com o Rogério. Ela se agarra com esse Rogério. Me tira daqui, Rogério. Não aguento mais esse lugar. Vamos então, sem chamar a atenção de ninguém, sussurrou ele, impelindo-a em direção à porta. Vá saindo em frente, na frente. Mas Letícia estava vigiando tudo, né? Onde é que vocês vão? Virgínia, você vai tão cedo? Conrado interrompeu a balada. Você está bem, Virgínia? Tinha uma expressão angustiada. Você está bem? Quer dizer, depois dessa tortura toda, né? Ela vai escapando, vem a turma do deixa disso. Claro que sim, estou ótima, né? Murmurou ela, aconchegando o seu Rogério. Analisava os próprios gestos, como se estivesse desdobrada em duas, tá vendo? E agora assistisse à parte que cabia a outra. Convidei Rogério para sair comigo, mas vamos nos divertir por aí. Olha a frase, ó. Tem algum impedimento? Olha a frase, Christian. Tem algum impedimento? Conrado baixou os olhos. Não, não há impedimento algum. Otávia deu uma risinha. Aqui tem um impedimento, tá? É o duplo, né, Marcos? Boa ideia. Há uma parte assistindo a outra. Bem lembrado. É um duplo aí, né? Mas o impedimento aqui vai surgir várias vezes. Por que o impedimento? Porque era a única que não tinha compromisso com ninguém, né? Era a única disponível, tá? E todo o impedimento que tinha os demais, ela não tinha. Então ela joga a frase, né? Há algum impedimento? Conrado baixou os olhos. Não, não tem impedimento nenhum. Pode fazer o gol, não está impedido, não. Otávia deu uma risadinha. Até parece que os dois vão se casar. Alguém sabe de algum impedimento? O padre pergunta. Não é assim, Bruna? Imagina só a Lígia, tá? A Lígia Fagundes Telles escrevendo esse romance, ela fora do livro. Tá? Ela fora do livro, então, né? Tem algum impedimento? Não é assim, Bruna? Ouçam, vou fazer uma música fabulosa. Anunciou em meio de um acorde violento. E, desdobrando o acorde, cantou num tom grave. Começou no piano, já que ele era pianista, né? Puxou um acorde lá, né? Há algum impedimento? Há algum impedimento? Fez uma pausa para chamar Afonso.
A hipocrisia aqui voa pelos ares, quer dizer, todo mundo não tinha impedimento, mas tinha, porque era casado, né? Só ela que não tinha. Fez uma pausa, chamou Afonso ainda. Ó, poeta, vem me ajudar na letra que a música vai ficar ótima. 1, 2, 3. Há algum impedimento para este casamento? Continue, poeta. Afonso deu uma corrida e se pôs ao lado do piano. Convidou Bruna, mas que Afonso era o marido da Bruna, né? Afonso queria... Enfim, já falamos isso. Convidou Bruna, mas ela resistiu como se tivesse sido petrificada. Tá vendo? A única que percebe, mas não pode falar nada, é a Bruna, né? Petrificada. Quer dizer, estão escancarando tudo com esse impedimento. Né? Petrificada. Deixou-a e agarrou Letícia. Cantou aos gritos, desafinadamente. Aí teve, né? Com certeza teve lá o pianista, né? E algum bordão, né? Algum impedimento? O povo em coro diz: não, não, mas soturna a voz do sino diz: traição, traição. Aqui é o Hamlet, né? Quando grita, né? Na peça, né? Quando o rei Hamlet levanta no meio da peça e grita: traição, traição, acendam as luzes. Um pouco parecido com isso. Pela última vez, Virginia abarcou todo o grupo num olhar. Tentou sorrir, mas não conseguiu. E, tomando Rogério pela mão, bateu a porta atrás de si. Pronto. Foram indo pela alameda de uma brancura azulada sob a luz da lua cheia. Quando atingiram o portão, afrouxaram a marcha que perdeu o sentido da fuga. Estavam fugindo, né? Ele enlaçou a sôfrego. Vamos para o meu apartamento? Lá tem música, bebida, a gente fica mais à vontade. Beberemos nas minhas taças. Assim também, o vazio existencial, né? Um fim de noite de um Natal, né? Ela sozinha, sem namorado, sem ninguém, não conseguiu, enfim, queria uma companhia. Caiu nos braços do Rogério, né? Ela teve um sorriso lento, deixava-se levar docilmente. Não tinha saída, né? Sempre quis beber numa taça de prata, uma taça enorme, como nos festinhos romanos. Porque ele era o cavaleiro romano, né? Um lugar mais confortável, é. Acrescentou, atirando a cabeça para trás. Recebeu em cheio um beijo na boca. Beber como um gladiador. Aí, olha só a cena da Virgínia, da Lígia, né? Ela gosta disso, tá? Que é o Machado de Assis com lá o cachorro, Quincas Borba, né? A Lanterna de Diógenes, né? Assim, a filosofia do cinismo, né? E passa um cachorro, né? Uma cadela, né? A vida canina, né? Vamos dizer assim. Um cão perdido passou apressado junto dos dois. Lançou a Virgínia um olhar de desespero. Olha o cachorro desesperado. Pareceu por um momento reconhecer a Virgínia. Vendo que se enganara, prosseguiu correndo pela rua fora. Virgínia acompanhou o cachorro, né? Ele tinha uma corda dependurada no pescoço. Parecia um cachorro enforcado. Tá vendo o que ela põe? A autora? Que a Lígia vai se enforcar, né? A Virgínia. E não há nada a fazer, absolutamente nada. Ou seja, não tem como também, né? E o Rogério foi a salvação dela. Abraçando-o apertadamente, o Rogério procurou animá-la. Não estava gostando do rumo e tomava a conversa. Reparou, Virgínia? Conrado não concordou com nossa saída. Quer dizer, ele não gostou do rumo que estava tomando a conversa lá dentro de casa, né? Por isso que ele aceitou o convite e já estava, inclusive, ansioso para sair com ela de lá, do ambiente, né? O ambiente estava hostil, né? O Rogério tinha, de certo modo, percebido. Conrado não concordou com a nossa saída. Ninguém concordou. Ele é intelectual, sabe? Mas há anos que me ama platonicamente. Mas há anos. Sabe o que é amor platônico? Rogério, é um amor maravilhoso, que tem sua marcha paralela da inteligência. Não é lindo? Veja que coisa profunda. Paralela da inteligência. Eu a amarei de outro modo. Ó.
amor carnal aqui, né? Vai ter, então, a primeira relação sexual descrita pela Lígia, tá? Lá no capítulo seguinte, que é o 7. É muito interessante esse capítulo, viu? Como que ela mistura o pecado, o sentimento de culpa, o medo, o pavor, tudo junto numa cena do capítulo 7, que é quase assim, história extraordinária de Edgar Allan Poe, né? Ela vai para o quarto dele, para a casa dele, que é vizinho, parece que não se encontra nunca, né? O quarto do Rogério é vizinho ao quarto da Letícia. Quando ela está de saída, ela encontra a Letícia ainda. E toda enciumada, ela parte para cima da Virgínia. Continuando então, eu a amarei de outro modo, prometeu ele, tomando-lhe a cabeça e mordendo-lhe os lábios. Ela contraiu os maxilares e desviou o rosto para poder respirar. Ela não estava gostando nada disso, tá? Olha que interessante. A Lígia constrói uma situação, sabe aquela situação insolúvel que você tem que escolher o menos pior, né? Quando você teve que eleger Lula, eleger Bolsonaro, assim, vão escolher o menos pior. Limpado a boca no punho do vestido, né? O cara beijando ela, limpando a boca. Daqui a pouco ficarei em cacos na sua mão, balbuciou, e como se sentisse que ele afrouxava o braço, animou-o novamente. Mas eu quero que seja assim, tá? Vou virar um caco na sua mão. Aí ele afrouxou. Não, não, pode apertar, pode apertar. Quero que seja assim. A gente vai ficar por aqui hoje no capítulo 6. São agora 20 para as 10, né? 15 para as 10. Uma leitura lenta. Ô, Cristian, não sei se você gostou, tá? É uma leitura lenta, tá? Uma leitura doentia, né? Assim, é uma sessão analítica onde você vê o doente falando isso que a Lígia fala. É como se fosse um caso clínico, né? Uhum. Não, eu Bacana. gostei muito, porque foi leito, porque faz muito tempo que eu não estou estudando psicanálise. Então, foi tranquilo, foi bom, eu gostei muito. Pouco cansativo, né? Você acompanhar assim, sem falar muito, mas atenta só, né? Mas o analista faz o quê? Ele fica ouvindo, né? É isso mesmo, né? É a gente ouvir a palavra do paciente, ouvir o que o paciente tem para falar. É. E às vezes até o paciente fala, às vezes, até repetidamente, várias vezes, em várias consultas, sempre aquele mesmo problema, aquela mesma fala. E a gente tem que ter uma paciência enorme, porque enquanto ele É, está falando, ele tá elaborando alguma saída, porque ele está preso num beco sem saída, tá? O paciente é como a gente também, como aqui a Virgínia, né? Foi bom você lembrar disso. Ele está aqui preso num beco sem saída. Ele se agarra a alguma coisa, mas ele também não tem muito aonde se agarrar, né? eu tenho um amigo que mora aqui no condomínio, no mesmo local que eu, que eu encontro com ele quase que todos os dias. Aí ele repete a mesma história, o mesmo problema que ele está vivenciando. Aí eu olho para ele, de novo, no outro dia, de novo, no outro dia, de novo. Eu digo, eu estou me sentindo no set terapêutico. Ele repetido, mas ele precisa falar, ele precisa repetir aquilo que está incomodando ele. Aí eu uso a psicanálise, não, ele precisa repetir, Roberta, não reclame com ele. Não vai dizer, de novo, tu está falando a mesma coisa, Tá vendo? porque é Interessante. bem assim. Agora, o interessante é esse rodopio que o Freud fala: recordar, repetir, mas também elaborar. Ali já vai elaborando, né? Porque o texto é autoanalítico, assim, é uma autoanálise dela, da vida dela, porque daqui a 4 anos ela vai separar do marido, né? O menininho vai estar com 4, 5 anos de idade, ela vai pular fora desse casamento com o Gofredo, né? Que é o marido dela, que tem um filhinho que está nascendo esse ano. Então, o texto todo é uma reflexão da autora sobre sua própria vida, assim. Eu tenho um homem, eu sou uma grande escritora, eu quero aparecer na sociedade, mas com o esposo é difícil, porque o É, homem quer a mulher para ele em casa. colocar outro nome. O homem quer a mulher para ele em casa, fazendo aquela recepção social, recebe mais um casal, ela serve um docinho, ela bota um salgadinho na mesa. Você consegue imaginar a Lígia fazendo isso? Então ela pulou Não. fora desse casamento,
arrumou um marido que era um cineasta, né? O marido seguinte dela, que, enfim, a história dela está disponível na internet. Mas ela está fazendo uma reflexão que é uma saída dela, disso que você falou e agora, Christian. Assim, a pessoa está repetindo, 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 mas ela precisa encontrar uma saída, tá? E ali a gente encontra uma saída saindo do casamento. É interessante pensar assim, porque ela queria ser escritora, ela não queria ser esposa com uma penca de 5, 6 filhos, como foi a mãe dela, né? Então, E ela... eu no passado, eu queria ter 3 filhos. Quando meu filho nasceu, eu falei, eu quero ter mais 2. Aí o pai do meu filho, né, que eu sou divorciada, disse, não, não, agora não, agora não. Aí eu, não, mas eu quero ter outro filho, é maravilhoso. Meu filho tinha meses de vida. Aí então, anos e hoje em dia, né, eu digo que eu agradeço a ele ter dito, não, agora não, agora não. Porque hoje eu sou separada e só sou eu e meu filho, né? E se a pessoa, eu e mais 2, tudo na minha responsabilidade, como foi a vida toda, desde que eu me separei. Aí, então, hoje, eu, sou tranquila quanto a isso, bem resolvida. E antigamente, eu queria ter muitos filhos, como minha mãe, que teve 4. Ah, tá. Então, assim, a gente está lendo aqui o romance Cirano de Pedra como uma espécie de uma reflexão que a Lígia faz, porque o que o Machado de Assis fez, né? Ele foi escrevendo com o objetivo de um tratamento pessoal dele. Isso que a gente descobriu e fez esse livro do Machado de Assis. Nós estamos fazendo agora a mesma coisa com a Lígia. Como os textos dela são uma reflexão sobre a realidade, sobre como você consegue ser menos infeliz ou mais feliz, não sei. Não quer dizer que a minha mãe lá, que teve 8 filhos com meu pai, tá? Quer dizer que ela fosse mais feliz ou menos feliz, porque você não compara a vida de um com a de outro. Mas de um intelectual como é a Lígia, ela estava querendo pular fora desse casamento, vamos dizer assim, tá? Ela fez esse romance com uma espécie de um adeus, né? Assim, um bye-bye, que eu casei, vivi, tive um filho e tal, muito bem, mas eu não quero mais, né? Não quer dizer que isso seja uma receita de bolo para outras mulheres copiarem e fazer igual. Ela está tratando a vida dela, né? Um paciente que vai a um analista está tratando a vida dele, não da comunidade inteira. Eu vou tratar a minha vida, né? Não vou tratar de todo mundo, porque cada um trata a sua vida, não é verdade? Como é que ela fez para tratar a vida dela? Através de uma literatura completamente psicanalítica. Tá? Chegamos ao fim. Os colegas que tiverem algum comentário, a Ellen sempre acompanha, quietinha, né, Ellen? Não tem... Cadê os seus pitacos? Você não vai soltar um comentário, não, hoje? Oi, Ideal. Oi. Oi, nossa, tem escuridão. Tá O que escuridão? aconteceu com a minha câmera? Pois é, que estranho. Ah, tá. Apareceu. Então, assim, não sei o que está acontecendo. Aí. Eu estou aqui ouvindo, interessante, né? Muito bacana essa leitura. Realmente, se você coloca aqui, ela tem muito, na escrita dela, tem muito de psicanálise, mas é porque não tem como não ter, né? A partir do momento que você cria uma personagem, dá vida a ela, ela vai ter problemas reais, né? Ela passa a ter problemas reais. Se ela passa a ter problemas reais, então, com certeza, está ligado a isso, né? A questão psicológica mesmo, né? Isso aí. Obrigado pelo comentário, né? O Pedro escreveu aqui, vou ler, porque tem gente que prefere escrever. Gostei demais da terapia de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Clarice. Já saiu, né? Então, vamos dar por encerrada aqui a leitura. Gratidão, então, Adelma. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Christian. Loucos por literatura. Boa noite. Domingo estaremos juntos de novo. De novo, isso. Vou ler aqui para a gente concluir. Então, parece que o trabalho sobre a família da menina Virgínia Lígia tem uma conclusão em sua própria vida. Tá vendo? Interessante.
E a conclusão é que a vida é uma ciranda de pedra, como disse Renato Russo. Lá em cada um, cada tem um poço, mas a água é muito limpa. Regras rígidas, em vão, quando eu entendi. Então, é a ligação que tem da Virgínia com a Lígia, né? Parece que é isso aí, sim, Loucos por Literatura. Ela está tratando a questão existencial dela enquanto escreve, tá refletindo aquele negócio, né? Eu não revelo tudo, mas eu vou tratando uma questão existencial. Se a minha mãe fosse grande escritora, eu não ia ter 8 filhos, né? Tá? Mais ou menos isso. Minha mãe teve 8 filhos, com um homem meio bravo, assim, minha mãe também, porque não tinha instrução nenhuma, gente que não tinha nem primário antigamente, na roça, né? Eram as famílias antigas, que a opção era o trabalho, né? Família. A Lígia é uma antecipadora do feminismo, né? Considerada uma das feministas mais atuantes do ponto de vista da intelectualidade, né? Da inteligência, que é o mais importante, né? Então, se alguém quiser ir lendo o livro, está aí disponível, é muito bonito, interessante pra caramba, como ela vai mostrar aqui agora, o capítulo 7, a primeira vez que a Virgínia vai ter uma experiência sexual com um homem agora, né? Uma verdadeira relação sexual, né? Como ela é discreta com relação a isso, né? Cora Coralina teve 8 filhos, Isso aí. Conseguiu se realizar, 6, né? 6. Se realizar como escritora e como mãe, então, né? Interessante. Como a vida é múltipla, né? Não tem só um caminho. Eu não sabia que Cora Coralina tinha 6 filhos, não. Se realizou como mãe, como escritora, né? É possível, tá vendo? Então, pessoal, vamos dar por encerrado, né? Vamos terminar aqui a gravação. É uma leitura completa.